Estamos de volta aqui com o Sampaio Cash. A gente vai iniciar mais um novo quadro, né, Rodrigo? Mais um quadro aqui para dar dicas às mães aí. As de primeira viagem, as de segunda, as de terceira, as de quarta, as de... Mães em geral. Os pais também. Não podemos esquecer. Tem que ficar ligado, né? Verdade. Tem que ajudar, viu, Rodrigo? Tem que ajudar as mães. Pessoal, estou recebendo a doutora Cris Janja. Ela é pediatra e vai estar aqui com a gente aqui toda semana aqui, dando dicas aqui para as mamães sobre as crianças, né, doutora? Exato. Seja bem-vinda, é um prazer receber a senhora. Prazer é meu, tudo meu estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Doutora Cris, vamos fazer o seguinte, vamos falar sobre a bronquiolite, né? Uhum. Explica pra gente o que é a bronquiolite, como a causa. Bronquiolite é uma inflamação nos bronquíolos, nos pulmões. É uma doença muito propagada no mundo todo. E ela é causadora de milhões de mortes por ano no mundo todo. É talvez a segunda maior causa de morte de crianças no mundo. Por sintomas respiratórios, é a primeira disparadamente. Estamos agora no outono, então a gente está observando que entre os meses agora de abril e maio, principalmente o mês de maio, a gente vai observar, como vem observando nos meses anteriores, de um boom dos casos de bronquiolite. Então ele é muito sério, porque ele pode ser responsável pela morte de milhões de crianças no mundo todo. E assim, quais são os sintomas assim de criança? Geralmente são sintomas como a febre baixa, tosse, aquela criança que fica cansada e com chiado no peito. O que para mim um adulto pode ser uma virose, uma tosse, eu levo, ou principalmente as crianças maiores. Quem tem um filhinho em casa, geralmente ela acomete crianças dos 2 meses aos 2 anos. Proporcionalmente nessa faixa, mais entre 2 meses e 8 meses. Então, geralmente, os bebês são mais acometidos, o que se torna mais grave, porque o sistema imunológico deles é diferente do sistema da criança mais velha ou do adulto. Então, geralmente, ela é responsável por internamentos e pode propagar o óbito da criança. E assim, porque assim, os pais, às vezes, vou dar um exemplo que a gente vê, tá? Eu vejo. Sim. Eu sou pai, mas vejo assim, tá com febrezinha, tá com chá. Não é nada não, deixa para depois. Sim. Não pode acontecer. Né? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é também não se alertar, não se alarmar para correr para emergência. Que isso também causa superlotação e acaba, às vezes, a você expor o seu bebê a alguma doença que ele não tem. Então, a primeira coisa que você tem que observar é se ele está cansado. A criança cansada. Essa criança você deve correr com ela para o hospital. Cansada. Né? Cansada. É o principal sintoma de alerta. A bronquiolite ainda pode dar aquela roxidão. A criança ficar com um vermelho ou roxo na boca, na ponta dos dedos. Esse é o bebê que a cianose está baixa. Então, esse bebê que também precisa ser socorrido de imediato. Mas se for só uma tosse, se for só uma febre, se for só um nariz corizando, você tem que tratar e cuidar em casa. Nem toda febre você precisa medicar, que muita gente acha... Você ia perguntar se é uma medicação, né? Que tem toda febre você precisa medicar, que toda gente acha que fez febre precisa medicar. Não. A recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria, se a criança está fazendo febre, mas ela está estável, está brincando, comendo ali minimamente, pode apresentar mais um cansadinho, mais por conta da febre, mas um cansaço excessivo. A criança que tem a dor, que chora, essa é a criança, ou com uma febre muito alta, 39, 39,5, essa é a criança que você deve medicar. Mas, no geral, a população acha que fez 37,5, eu já preciso da medicação. Não, como é que eu posso fazer? Fez febre, a primeira coisa que eu tenho que fazer é aferir. Não existe o febre na cabeça quente. Não existe só as mãos estão frias. Não, precisa aferir a febre. Deu febre, você pode dar um banho morno, que antigamente a gente recomendava dar um banho frio, porque eu sempre fui contra. Porque pense no trauma, você tá ali com febre, recebeu um balde de água fria em você. São coisas que antes a gente não via, né? Então, hoje a gente recomenda um banho de água para criança. Recomenda um banhozinho. Vai colocar os adultos, todo mundo vai tudo. Não, dá um banho morno, não baixou a febre, faz uma compressinha morna e vai aguardando para você ver. Agora, claro, a criança que tem histórico de convulsão, ou que essa criança você precisa medicar logo. Mas, de resto, você só precisa observar. Mas sempre tem que ter a orientação do médico. Né? Sempre. Você não pode medicar sem a orientação do médico. Uma orientação para febre, você pode e deve fazer em casa. Acontece muitas vezes que as mães ficam muito preocupadas e acabam deixando de dar o remédio no horário que tem que dar para levar para emergência, para ser aplicada lá a medicação. O que também a gente deve evitar. Porque a medicação para febre deve ser feita em casa. A não ser que a febre subiu muito alto e aí você se preocupa, aí você corre para emergência com o bebê. Doutora, a gente, porque assim, mães de primeira viagem, pais também, às vezes não sabem o que fazer.
Aconteceu isso, teve assim, a febre estava grande. O que é que ele tem que fazer? Exemplo, vai direto ao posto de saúde, vai direto ao pediatra. A gente tem um sistema de saúde muito bom. Tem muito bom. O que tem que fazer para ser de madrugada? Às vezes. De madrugada. Tem muita gente que não sabe o que fazer. Sim, aí vai, por exemplo, vai para um hospital, que como a senhora falou, pode pegar outras doenças. Às vezes sem necessidade. Tá, o que é que a gente faz? Primeira coisa, aferir. Você tem que confirmar que realmente é febre. Porque às vezes a criança, tá febrícula e você acha que é febre e não é. Mas tá com a cabeça muito quente, mas você aferiu, tá 36, não é febre. A criança tem outra coisa, pode estar com dor de cabeça, você tem que ver o que a criança tem. Aí você vai medicar porque ela tá com dor. Mas a criança que só tá com febre, o que é que você pode fazer? Respondendo a sua pergunta, é aquela coisa, observar. Toda mãe, todo pai vai conhecer o seu filho, vai ver, vai conhecer quando não está bem e quando não está muito bem. Então, existe ali o 8 e 80, né? Ele está muito diferente, aí você se preocupa. Não, ele está ligeiramente diferente, está comendo menos, está mais molinho, a febre pode dar isso. Então, você fica alerta. Não precisa correr para emergência com isso. Mas a febre muito alta, a febre que você já medicou e não cede, a criança está com muita dor, a medicação não está fazendo efeito, aí você procura emergência. Tem algum modo de prevenir? Tem. Foi uma boa pergunta, que muitos pais, porque até então a gente não tinha a vacina da bronquiolite. Isso aqui é uma novidade. Dia 1º de abril agora, e isso não é mentira, tá? Não foi mentira do 1º de abril. A Anvisa aprovou a primeira vacina contra a bronquiolite aqui no Brasil. Ela está aprovada ainda para idosos acima de 60 anos e para gestantes. Essa é uma novidade. Que as crianças já, mas ainda não chegou, só foi liberada ainda. Perfeito. Precisa ainda chegar na unidade, precisa ainda ser comercializada, porque inicialmente vai demorar para chegar no Sistema Único de Saúde, né? Eu sei que muitos pais vão querer comprar, porque é uma doença que quem tem bebê pequeno sabe que preocupa muito, que todo mundo está sujeito e todo mundo gera muito medo pela gravidade que pode causar. A maioria passa ilesa, mas quando é grave, ela é muito grave. E aí, essa vacina é a Brisco, se não me falho o nome, e é da Pfizer. Então, ela foi aprovada agora. As gestantes é que serão imunizadas entre 24 e 32 semanas de gravidez. Então, elas são imunizadas, mas aí você me pergunta, como é que o bebê? Então, vai melhorar, vai ser imunizado. Até os 6 meses, essa vacina passa para o bebê de forma ativa, através da imunidade da mãe. Então, o bebê já vai ser vacinado? Já. Então, por enquanto, até a gente espera que essa vacina ou outras sejam liberadas para que crianças até os 2 anos, pelo menos, possam receber essas vacinas. Show. Vacina é uma, mas tem outros? Tem. A vacina hoje é a principal causa. Eu quis trazer aqui porque é uma novidade pouca gente sabe. E a gente precisa cobrar também para as autoridades para que chegue logo. Por exemplo, a gente já tem a vacina da dengue, só citando aqui, só que ainda não chegou aqui. Em alguns estados, sim. Estamos vivenciando um surto de dengue. Então, nos estados maiores ela já está disponível, mas aqui ainda não. Então, a gente precisa também fazer a nossa parte, cobrar, vigiar, para ver se chega para a base o quanto antes, para nós o quanto antes. Outras formas de prevenir. Você adulto, você percebeu que você está doente? Não vá visitar um recém-nascido. Evite. Isso é uma coisa que a gente tem, é uma cultura que a gente precisa... Bom, vai de qualquer jeito. Tem gente que briga. Tem gente que briga, tem sogra que briga, às vezes eu tô no hospital, mas o seu bebezinho é tão pequeno, como foi que ele adquiriu bronquiolite? Doutora, minha sogra, eu falei pra não ir, mas tá bom, tudo bem, quer ir? O ideal é você não ir, você tá gripado, não vá, coloca uma máscara, chegue lá, lave a mão. Então, há uma outra, porque como é que ela é propagada? Por que ela é muito disseminada no meio das crianças? Por causa de ambientes fechados, através de gotículas e respiratórios, de contato. Então, as crianças nas creches, elas estão no ambiente fechado. Então, elas têm muito contato entre si, tem muita troca. E isso acaba fazendo com que elas se contaminem. Então, outra forma de você prevenir é usar máscara, lavar as mãos, ter a caderneta das crianças vacinadas em dia, que muita gente não tem. A gente acha que só preciso vacinar para bronquiolite ou para meningite. Não, você precisa ter a caderneta atualizada para todos, para você prevenir. A imunização, ela não é só uma responsabilidade para você ou para sua criança, ela é para o país que você está, ela só é para a população, é para o seu vizinho, que você acaba protegendo todo mundo. Então, você pode ter a caderneta vacinal atualizada, lavagem nasal. Os pais morrem de medo ainda de fazer lavagem nasal e ainda há muito mito em torno disso. Mas é um procedimento simples, que ajuda, a gente já viu que ajuda e elimina aquele muco, aquele catarro, aquela secreção que está ali incomodando. Os pais se preocupam mais com a tosse.
Mas a tosse é uma defesa. Todos os dias, gente. Todos os dias, se eu abrir com o meu celular, vai ter mais 10 mães falando comigo sobre tosse. Mas, doutora, falou para não dar nada, já tá com 5 dias de tosse, eu tô desesperada. Mas a tosse é defesa. A criança tá tossindo porque tem algo que tá incomodando. Nessa época, a maior parte, vírus, catarro e muco. Então, ela tem que tossir. Se ela não tossir, aquilo vai ficar ali. É uma coisa estranha. E vai ficar ali, né? Como é que ela precisa tossir para mobilizar a secreção, precisa tossir para mobilizar o corpo estranho. Então, a tosse em si, ela não preocupa. Tá com tosse, o que você quer? O que você vai fazer? Lavagem nasal. Mas a população acha que tem que fazer o quê? Dar xarope. Então, não existe xarope para tosse para criança. É a primeira coisa que a gente tem que quebrar. Eu vou avisar, tem uns avós aí que às vezes quer dar xarope para criança. Então, não existe xarope para tosse. A gente vai na farmácia, às vezes compra, mas compra não vai fazer efeito, porque a tosse é defesa. Então, você mantém a caderneta atualizada, hidratar bastante as crianças. Também é algo que a gente fala, a gente está num país tropical, estamos num lugar quente, apesar de estarmos no outono, ainda se falta o hábito de estar hidratando a criança andar com a sua garrafinha de água e estar ali sempre. E por que não, nas crianças que já estão um pouquinho maiores, vamos ensinar elas alguma coisa que o Covid nos mostrou? Lava as mãos, algo bem simples, né? Ensina elas a passar um álcool gel. As crianças deram provas como elas aprenderam isso no Covid e davam um show assim para os adultos. Então, para as crianças, tem muita mãe que chega para mim, doutora, mas eu tenho uma filha maior, um filho maior em casa, e eu não tenho como proteger esse bebê. De fato, eu não posso recomendar afaste os irmãos. O que você tem que fazer é tentar ao máximo ter o narizinho limpinho, como eu falei, com lavagem nasal, você adulto lavar as mãos, evitar muito contato, passar álcool em gel. Quem tiver gripado que conseguir usar máscara, usar máscara. São dicas que os pais têm que acordar e fazer, né? Ensinar também as crianças. Pois é, porque os pais acabam tendo mais medo, como eu te falei, da tosse. A febre é a principal vilã. Preocupa mais do que a febre. Porque existe ainda a cultura do xarope para tosse. E é pior quando em crianças menores de 2 anos inventam de dar xarope que tem açúcar. Os famosos lembedores. Isso ainda é pior. É complicado. Então a gente primeiro tem que desmistificar isso. E ensinar para a população a lavagem nasal. E entrar na cabeça da população que precisa atualizar as vacinas para depois a gente cuidar da outra parte. Doutora Cris, muito obrigado por sua presença. Me dê os caracteres do contato. Qualquer dúvida, né? Pode entrar no seu Instagram. Pode entrar no meu Instagram, no meu direct. Sempre vou responder todo mundo. Aguardo você semana que vem, tá certo? Estaremos aqui. Vamos pro intervalo, Felipe? Daqui a pouquinho a gente volta.